Não tem como o apóstolo Paulo ter sido salvo. Isso, se o evangelho for verdadeiramente isso que é ensinado pela igreja evangélica. E eu já vou explicar isso para você aqui hoje no nosso momento com o evangelho. Meu querido, minha querida, o que eu vou dizer para você agora, eu não estou dando margem para ninguém viver na prática do pecado. Se a pessoa deseja, se ele almeja, se ele corre atrás de viver na prática do pecado, ele nunca foi liberto por Jesus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade vos libertará. Se com apenas o que eu vou falar, o desejo de viver na prática do pecado brota no coração da pessoa, na verdade ele nunca tinha sido liberto. Outra coisa, quanto mais eu me aproximo da verdade, mais eu me afasto da mentira. Quanto mais eu me aproximo da luz, mais eu me afasto das trevas. Está com muito desejo, com muita vontade, você nunca foi liberto. Vamos entender do que eu estou falando para você. Paulo não poderia ser salvo. Algumas vezes ele referiu-se a si mesmo, eu, o maior dos pecadores. Outras vezes ele dizia, eu, o principal dos pecadores. Quando ele escreve a carta aos Romanos, ele já tinha 22 anos de convertido, já havia curado vários paralíticos, cegos, surdos, mudos, já tinha ressuscitado a mortos, pedaços de roupa e de lenços de Paulo viajavam o mundo inteiro. Qualquer pessoa que pegasse era curado de qualquer enfermidade. Ele já tinha plantado igreja em quase todas as cidades conhecidas da época, ok? Mas se você ler Romanos capítulo 7, do verso 14 ao 25, Paulo vai falar 10 vezes sobre a realidade dele. Uma realidade que o crente acha que ele não tem essa realidade. Na verdade, o que o crente acha? Eu sempre digo isso. Só tem duas classes de pecado. Pecado moral e pecado sexual. Se o crente não estiver cometendo um pecado de classe moral e classe sexual, ele realmente acredita que não está pecando. Ele acredita que não está na prática de pecado nenhum. Antes de falar de Romanos 7, dá uma lida no seu Novo Testamento. Nós temos 13 listas de pecados, com dezenas e dezenas de pecados. E seja sincero consigo mesmo. Veja se eu e você não estamos na prática. Repito, nós estamos na prática de no mínimo 1/3 desses pecados que tem nas listas ali do Novo Testamento. Todos os dias estamos na prática. Mas se não é pecado moral, pecado sexual, o crente acha que não está pecando. 2, ele acha que quem está pecando é o outro. O outro peca, ele não está na prática de pecado. Vou dar um exemplo para você, a maledicência. Essas 13 listas, o falar mal dos outros está em 5 delas. E diz que quem fala mal dos outros não vai herdar o reino de Deus. Mas na mesma lista que fala que o maldizente não vai herdar o reino de Deus, você entendeu que os homossexuais também não vão herdar o reino de Deus, ou não vão herdar o reino de Deus. O cara está na prática da homossexualidade, ele vai para o inferno. Mas você está na prática de um pecado, no mesmo versículo, que fala que não vai herdar o reino de Deus, você vai para o céu, na prática da maledicência. Ele não vai para o céu porque ele está na prática da homossexualidade. Entendeu? Só dei 2 exemplos, mas está lotado. Agora vamos lá para Paulo. Romanos 7, de 14 a 25, Paulo falou 10 vezes expressões como eu sou escravo do pecado, eu sou vendido ao pecado, o pecado que habita em mim, o pecado que habita nos meus membros, eu quero fazer o bem, mas não consigo, o mal que eu não quero fazer, toda hora eu faço. Então ele usou expressões como essa 10 vezes. O alienado do cristão evangélico, ele acha que não peca, somente o outro que peca. Querido, então entenda a graça, a misericórdia, porque todos nós estamos na prática de pecados, ok? Então Jesus combateu os escribas e fariseus por causa disso. Eles cumpriam a lei. Jesus disse assim: vocês se gabam de cumprir a lei, de não cometer os pecados. Vocês acham que vão escapar? Vocês não cometem, mas pensam em pecar.
Para Deus é a mesma coisa, para o meu pai é a mesma coisa. Se você não comete, mas pensa em cometer, já está pecando. Entendeu, meu querido? Procure entender a graça, o amor, porque se é como o evangelicalismo ensina, Paulo, o maior dos pecadores, Paulo, o principal dos pecadores, Paulo que declarou 10 vezes em um texto de 11 versículos: sou escravo do pecado, sou vendido ao pecado, o pecado que habita em mim, o pecado que habita nos meus membros. Ele não falou habitou, ele disse que habita, o pecado que habita nele. Paulo também praticava pecado, como eu e você. Entenda e creia na graça de Deus. Entende, querido? Não estou dando margem para ninguém viver na prática, ok? Porque quem entendeu o evangelho não tem prazer na prática do pecado, ok? Ele até pratica, mas não tem prazer. Quem entrou no evangelho, o evangelho entrou nele, ele não vai ficar buscando o pecado o tempo todo. Pecamos porque somos pecadores, não porque buscamos o pecado, não porque temos prazer em buscar. Entendeu isso aí?